Amiguinhos e amiguinhas, como vocês estão? Antes de qualquer coisa, como não nos conhecemos, eu preciso me apresentar para vocês. Eu sou Inaldo Soares, professor Inaldo Soares, trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Departamento de Letras, e juntamente com outros colegas, professores e professoras, e com alunos e alunas do curso de Letras, estamos aqui para contar umas histórias interessantes para vocês. A minha história, a que eu vou contar agora para vocês, é a história de uma toupeira. A personagem com quem acontece a história, a personagem central, digamos assim, a pessoa com quem acontece a história, é uma toupeira. Portanto, a primeira coisa que precisamos é saber o que é uma toupeira. E a minha pergunta é exatamente esta. Vocês sabem o que é uma toupeira? Vocês já viram uma toupeira? Já viram fotografias? Já viram algum filme que tratasse de uma toupeira? Alguma reportagem na televisão? Algum desenho animado? Para quem não viu, eu trouxe aqui, eu abri o Google e vi algumas imagens da toupeira. E aí eu trago para vocês essas imagens. Eu espero que esteja dando para ver, mas você tem aqui toupeira, um dos animais mais interessantes, por exemplo. Aí depois a gente tem uma toupeira deitada, aqui. A gente tem a toupeira aqui, bem de frente. A gente tem esta outra, também frontal, bem na frente, foto. Veja como ela parece com um rato, né? A toupeira. Interessante. Então isso só para nós nos situarmos um pouco para irmos à nossa história, né? Essa é a tal da toupeira, de quem vamos ouvir falar na história, que são exatamente animais mamíferos, originados da Península Ibérica e espalhados por toda a Europa, especialmente em Portugal. Existem muitas troupeiras em Portugal, mas pela Europa em geral, pela Ásia e pela América do Norte. Aqui no Brasil nós não temos toupeiras. Elas vivem no subsolo, né? Elas vivem enterradas em tocas e galerias, e elas se alimentam essencialmente de minhocas. De minhocas, mas também de insetos, de moscas, mas principalmente de minhocas. Depois de falar um pouco sobre o que é a toupeira, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. E como vocês não vão poder me responder, a não ser mentalmente, porque vocês estão do lado de lá,
a minha pergunta é a seguinte: vocês já ouviram alguém chamando outra pessoa de toupeira, né? Seu toupeira, né? Você é um toupeira ou você é uma toupeira. O que será que isso significa, né? E que relação terá com o animal, né? Com esse animal mamífero subterrâneo, né? Pois bem, toupeira, na linguagem popular, no português, entre nós, significa uma pessoa com dificuldade de raciocínio, com dificuldade de entender as coisas, de compreender o que está sendo discutido, o que está sendo explicado. Uma pessoa de dificuldade de raciocínio. Aí, comumente, elas são chamadas de toupeiras, né? E o que será que isso tem a ver com o animal, né? Que característica do animal tem a ver com essa característica do ser humano quando, no popular, ele é chamado de toupeira? Isso fica para vocês pensarem e, quem sabe, a história que vamos ouvir nos ajude a responder a essa minha pergunta. A história tem por título Da Pequena Toupeira que Queria Saber Quem Tinha Feito Cocô na Cabeça Dela. Vejam que título longo e interessante, né? Da Pequena Toupeira que Queria Saber Quem Tinha Feito Cocô na Cabeça Dela. Quem será, né, que fez cocô na cabeça da toupeira? Vamos lá. Certa manhã, cedinho, assim que a pequena toupeira espichou a cabeça para fora da terra para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com uma salsicha. O que será? Né? Que era redondo, marrom, um pouco parecido com uma salsicha. E o que é ainda pior foi cair bem na cabeça dela, da toupeira. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena toupeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Mas míope, do jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas redondezas. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à pomba, que por acaso ia passando. Por que será que ela perguntou primeiramente à pomba, né, que por acaso ia passando? Nós que temos tantos pombos aqui no Brasil, aqui no Recife, voando pelas cidades, sobrevoando as cidades, os bairros, o que é que eles mais fazem? Então vejam que é a quem ela primeiro se dirige, né? É exatamente a uma pomba que por acaso ia passando e ela pergunta: você fez cocô na minha cabeça? Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu a pomba. E splash no chão, bem ao lado da pequena toupeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. A perna direita dela, da toupeira, ficou toda respingada. A toupeira continua andando e mais à frente encontra-se com quem? Encontra-se com um cavalo que pastava no campo e lhe faz a mesmíssima pergunta:
Você fez cocô na minha cabeça? O cavalo diz: eu? Imagine, o meu é assim. E plump de plump, 5 grandes e fofos cocôzões de cavalo rolaram na grama e por 1 milímetro não acertaram a pequena tropeira. Ela ficou impressionadíssima e continuou a caminhar tentando descobrir. E encontrou uma cabra e fez a mesmíssima pergunta à cabra: você fez cocô na minha cabeça? Bem pertinho da cabra. E aí o som truc, truc, e um monte de grãozinhos da cor de caramelo despencou na grama, bem ao lado da pequena tropeira. E ela pensou: esses até que são legais. Mas continuou andando porque ela queria descobrir quem havia feito cocô na sua cabeça. E se encontrou com a vaca e fez a mesmíssima pergunta: você fez cocô na minha cabeça? E aí um som aparece vindo do lado da vaca, né? Slaft, e se espalhou pela grama um enorme cocô marrom esverdeado que por pouco não atingiu a pequena tropeira. E ela ficou muito feliz. Ela chegou a pensar consigo mesma: puxa vida, que bom que não foi a vaca que fez cocô na minha cabeça. E continuou, né? Continuou na sua caminhada pelo pasto, na tentativa de encontrar quem havia feito cocô na sua cabeça. E aí se encontra com o porco e pergunta-lhe novamente, né, como havia perguntado a todos os outros animais: você fez cocô na minha cabeça? E o porco, da mesma forma, ele disse: eu? Imagine, o meu é assim. E slump, caiu na relva um montinho mole e marrom. E a topeira tapou o nariz diante do cocô do porco. Por que será, né? E continua. De repente, ela já ia perguntando bem alto: vocês fizeram cocô na minha... E aí interrompeu a sua pergunta, porque chegando mais perto, ela percebeu que eram apenas 2 moscas gordas e pretas almoçando. E ela não fez a pergunta às moscas. Por que será, né, que ela não perguntou às moscas se foram elas que fizeram cocô em sua cabeça? Ao contrário disso, ela pensou: até que enfim encontro alguém para me ajudar. Mas de repente ela não teve alternativa, porque estava muito curiosa, muito incomodada, porque alguém tinha feito cocô na minha cabeça. E aí ela recaiu na mesma pergunta: quem fez cocô na minha cabeça? Bem rapidinho, ela perguntou. E as moscas, zumbindo, né,
conversando entre si, mas no som das moscas, né? Elas, dentre esses zumbidos todos, elas disseram para a bichinha: não há dúvida, foi um cachorro. E aí, finalmente, a tropeira descobre quem havia feito cocô na sua cabeça. João Valentão, o cachorro do açougueiro. Rápida como um raio, ela escalou a casinha de João Valentão e plink, um cocôzinho preto, bem pequenininho, caiu no cocoruto do cachorro. Vejam bem, da mesma forma que tinha acontecido com ela, caiu um cocôzinho no cocoruto do cachorrão. Ela, feliz e satisfeita da vida, né, a topeira, a personagem central da nossa história, esta que vocês estão vendo aí nas imagens, ela, feliz e satisfeita da vida, foi-se embora para dentro da terra, de novo, para o subsolo, que é onde as topeiras costumam morar, e lá ficou para sempre. É essa a historinha que eu tenho para contar para vocês, que é, repetindo o título, né, para a gente não se esquecer, da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Muito obrigado por me ouvirem até agora. Espero que tenham gostado e que uma série de perguntas tenha surgido na cabeça de vocês a partir dessa historinha. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e um grande beijo no coração de cada um e de cada uma de vocês. Beijos e um abraço queridíssimo, caliente, caloroso para vocês. Tchau.